explorados pela imprensa, como foi o caso que o Dr. Kuxberg colocou, do Abílio Diniz, um empresário sequestrado, como o caso do Rubens Medina, se eu me recordo bem, também o Mauro Salles, e entre outros 1000 casos que ocorreram naquela época e que foram jogados na imprensa. E aí foi feito um projeto de lei, uma comissão, se eu não me engano, era o professor Damásio, que era o presidente da comissão, que encaminhou um projeto de lei definindo que seria crime hediondo, afinal estava na Constituição. Depois veio a ser definido que era tortura, bem depois, inclusive, se eu não me engano, já nos anos 90 e alguma coisa, e terrorismo. Mas nós não sabíamos o que seria crime hediondo. E foi feita uma comissão, o professor Damásio, um eminente professor paulista, para quem não conhece, e, chegando no Congresso, essa pressão midiática fez mudar completamente esse projeto de lei, esse anteprojeto, e aí mudou tudo. Eles simplesmente decidiram o seguinte, com apenas e tão somente uma motivação patrimonial, porque era o que estava dando problema, porque a vida não tinha problema, porque as pessoas morrem mesmo, é natural. Mas, pô, é sacanagem, desculpa, é sacanagem você sequestrar o cara, arrancar uma grana dele, pô, o cara vai ficar na pior. Isso é mais grave, porque eu vou perder meu patrimônio, pô, é difícil. Se eu morrer, tudo bem, tanto faz. Se eu morri, já fui para outra, não sei como é que é. Mas patrimônio é sacanagem. Então, espera aí, vamos elencar. E eles elencaram o seguinte, latrocínio não é crime contra a vida, para quem não sabe. Latrocínio é roubar, e para você assegurar o resultado da subtratação, você mata. Não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Está lá, crime hediondo. Extorsão qualificada pela morte. É uma coisa parecida com o latrocínio. Só que eu chego aqui, se você não assinar isso aqui, esse cheque em branco, passar isso, vai morrer. E mato. Não, também não é crime contra a vida. É crime contra o patrimônio. Extorsão mediante sequestro, que eu já falei. Aí entrou numa faixa assim, meio romântica. Estupro. Né? Não tem como resolver. Então, bota para ser hediondo. Atentado violento por dor, que as pessoas mal entendem o que significa o que significa um outro, e tudo foi colocado, etiquetado como hediondo. Era, na época, eu até citei aqui rapidamente, era uma coisa mais ou menos de grife. Aliás, hoje ainda continua sendo, porque a relação que a professora Alessandra trouxe aqui para crimes que pretende se transformar em hediondo é grife. Mas, enfim. Epidemia com resultado morte. É grave. Envenenamento de água potável, isso depois foi modificado. Genocídio também, é uma coisa assim, que você pegar um grupo étnico e extinguir, pegar um Yanomamis, por exemplo, e, enfim, criar uma... Isso, obviamente, cria uma comoção. Mas, não só, se não, a Lei 8.072, se não errasse só em etiquetar ou criar uma tipologia, ou criar uma definição de crime hediondo baseado numa tipologia errada. Se ela não bastasse com isso, ela conseguiu um artigo 2º, isso que eu li foi o artigo 1º, o artigo 2º, piorar a situação. Porque ela simplesmente, seguindo a Constituição, ela proibiu anistia e graça. Aí entra as forças conservadoras. Enfim, o indulto também. Não está previsto na Constituição, mas na lei previu, que é, inclusive, de competência privativa do presidente da República, me causa espécie, isso não ser constitucional, enfim. Indulto é uma espécie de extinção de punibilidade, também como a anistia. A fiança, aí já foi enfiando. Liberdade provisória, e aí, deputada, a progressão de regime. E também a liberdade condicional antes de 2/3 da pena cumprida, que foi, inclusive, defendida pelo Dr. Kuxberg, da qual também não me filio nisso. Enfim, o que aconteceu? E nós podemos falar isso com toda a honestidade. Nós, simplesmente, ao adotarmos esse tipo de orientação, nós acabamos com a perspectiva de qualquer condenado. Primeiro, banalizando a conduta. O que é um estupro? Para quem não sabe, a maioria dos estupros, é porque o imaginário popular funciona
com aquela coisa violenta, que a mulher é puxada no cabelo, e não é. É uma coisa que funciona até clandestina, dentro de casa, e muitas vezes consensual. No Código Penal de 1890, a insciência para as coisas do sexo, para a gente poder caracterizar a violência presumida, professora, era de 16 anos, no Código Penal de 1890. Passados 50 anos, na primeira metade do século passado, que foi um século mais lento de informação, os costumes ainda continuavam mais ou menos da mesma forma, passados 50 anos, eles resolveram, no Código Penal de 1940, diminuir para 14. E isto, hoje, 64 anos depois, continua sendo 14 anos. O que é quase improvável com uma menina de 14 anos, com a quantidade de informação, aliás, com matéria obrigatória, inclusive, nas escolas, e etc., seja ciente para coisas do sexo, para se presumir uma violência. Então, já defendi vários casos vamos colocar assim, de relações sexuais consentidas, de menores de 14 anos, consentidas mesmo, e que o cidadão foi condenado por crime hediondo. Para banalizar a conduta, né, eu já defendi um caso de uma senhora que foi de táxi, foi de táxi buscar sequestrar uma criança na casa de uma conhecida, de um primo do vizinho, do cachorro dela, e levou para a casa dela e deixou o bilhete lá, quero R$100 pela criança. Crime hediondo. Aí a polícia chegou lá, cadê a criança? Ela está aqui, pronto. Não tem jeito, consumou. Isso nós estamos colocando todo mundo igual, ou seja, aquela pessoa que sequestra, que mata, que, enfim, que cria um horror para frente, está tudo igual. Por que? E já estou encerrando, senão a gente iria falar isso. E por que exatamente isso? Porque toda a nossa composição da teoria do crime, ela no meu entender, ela é errada. Ela valoriza o que a gente chama de tipo. Ou seja, para que exista um crime, ele tem que estar previsto em lei. Então, está lá, crime hediondo, são os crimes A, B, C, D, J. São 8 crimes. Depois, em 94, como foi colocado pelo Dr. Kussberg, entrou o homicídio qualificado, e depois, em 98, esse aí de adulteração de substâncias para consumo. Enfim, a teoria do crime está baseada numa coisa chamada tipo. Tipo penal descreve a conduta criminosa. Bom, a gente começa a falar por aí. Depois, para saber se isso é um crime, saber se esse fato, que é típico, seria ilícito, ou seja, se essa pessoa não fez isso em legítima defesa, em estado de necessidade, exercício regular, aquelas coisas todas. Basta. E está errado, porque a gente deveria valorizar um negócio chamado culpabilidade, que é a reprovabilidade daquele fato. É a conduta dessa senhora que sequestrou uma criança lá, de táxi, ele estava brincando na casa dela, de táxi. O motorista de táxi que entregou a mulher, foi tão idiota o negócio. Ela é tão reprovável quanto um que sequestra, esse pessoal aí corta a orelha, manda não sei o quê, pede milhões, etc. A sociedade tem que separar isso. Eu queria colocar isso para vocês. Eu quero saber o que nós queremos. Nós temos 14 anos de pena. De pessoas apenadas por crime hediondo. Essas pessoas já estão indo para a rua. E o que nós vamos esperar dessas pessoas? Que elas sejam complacentes com a sociedade, de forma que nós fomos por ela? Nós colocamos ela lá sem perspectiva de progressão. Só sai com 2/3 de pena. Para que ela vai ser um preso disciplinado? Para que ela vai se conformar com o regime? Não tem nada para perder. Ela vai cumprir uma pena longa, que a Lei 8.072 também fez favor de aumentar várias penas, a doutora Alessandra colocou aqui, como se isso fosse resolver. Isso tudo dentro obviamente, de um movimento ideológico, que ela colocou também, do Law and Order, o Lei e Ordem, que é baseado no aumento de pena, repressão total, e em pena de morte, etc. Como se fosse resolver isso aí. Como se a sociedade, como a ordem social, não fosse conflituosa por natureza. Como se o homem não fosse patológico, tivesse patologias naturais. Mas, enfim. Eu, pesquisando
as causas da 8.072 e o que acontecia naquele ambiente da época, esse ambiente midiático, eu coloco aqui para vocês para encerrar. E eu encontrei isso no livro do professor Alberto Silva Franco, de 1991. Ou seja, ele escreveu na época isso. O que é que embasou o ambiente midiático para que saísse a Lei 8.072, diferentemente do que a Constituição previu, deputado? Primeiro, aumento estatístico de criminalidade. Naquela época nós já se falava isso. 14 anos depois, existe aumento estatístico de criminalidade? Sim. 2, desaceleração da economia, que ficou estagnada na década de 80 inteira, depois do milagre da década de 70, o que incluiu várias pessoas dentro dessa faixa social de necessidade, etc. Também nós temos uma situação semelhante hoje, 14 anos depois. 3, incremento do tráfico de drogas. Pelo amor de Deus, não precisa nem falar. Naquela época já se falava. Nós temos hoje uma realidade. Nada mudou até agora. 4. Olha que interessante, ó, um livro de 1991. Atentado terroristas no mundo. Também foi um ambiente de formação da lei. 5, que eu já coloquei, reconhecimento da sociedade que a tortura era encarada como uma forma de controle do próprio Estado e obtenção de informações, método de investigação, essas coisas. 6, sensacionalismo da mídia. 7, surgimento de movimentos insuflando a lei e a ordem, como postura ideológica. Crime e criminosos deveriam ser destruídos. 8, desconfiança da sociedade que os órgãos de controle não têm mais capacidade de reagir. Isso aqui eu faço uma parte que a polícia, de lá para cá, se profissionalizou, melhorou, essencialmente. 9, desconfiança da sociedade com o sistema. 10, excessiva autoproteção modificando estilos de vida. Eu acho que eu estou em 2004. Ele escreveu isso em 91. 11, política criminal passional baseado num rigor desmedido ao apelo à pena, que põe em perigo conquistas racionais e humanitárias no nosso tempo. A pena de prisão é uma conquista. Tá? A gente já tem isso. É horroroso falar isso, mas antes do século XVIII a coisa era muito pior. Bom, já extrapolando o tema, eu queria recolocar isso para vocês. O que é que nós queremos? Continuar colocando tudo essa sujeira debaixo do tapete? Ficar esperando a próxima rebelião? Ficar ouvindo depoimentos emocionados de vítimas do sistema? Porque está tudo lotado. Pegar uma pessoa que furtou, cometeu um delito simples e colocar do lado de uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Eu não tenho progressão, para que eu vou ser bonzinho? Por que eu vou fazer o que as pessoas querem que eu faça? E pior, hein? De 14 anos, essas pessoas estão saindo, deputado. Essas pessoas estão indo para a rua. Essas pessoas estão voltando. E eu não tenho motivos nenhum para acreditar que elas não estejam mais violentas. Nós não ressocializamos ninguém, não reeducamos ninguém, não fizemos a nossa parte. Não vamos adotar esse pragmatismo dos Estados Unidos? Matar? Se a pena de morte fosse a solução, ela não seria a pena mais antiga do mundo. Ela é a pena mais antiga do mundo, bem antes desse sistema carcerário. E até agora eu não vi solução nenhuma para isso. Eu queria dizer, para encerrar, que existe um nexo objetivo, perspectiva do preso, progressão da pena e disciplina. Se ele não tem perspectiva, ele não vai ter disciplina. O que propôs o governo federal foi, até onde eu entendi, foi a modificação do artigo 2º para que se pudesse
haver a progressão do regime. Sou amplamente favorável que o crime hediondo seja colocado como elemento da culpabilidade, ou seja, no exame do caso concreto, você verifica se ele é reprovável, aquela conduta foi reprovável para ser hedionda. Esse exame é feito pelo juiz, conforme diz o artigo 59 do Código Penal, 68. Mas nunca de uma forma objetiva, como veio, infelizmente, colocado na Lei 8.072. Nós não ganhamos nada com isso, nós só perdemos, e nós vamos, agora, nós vamos colher o fruto dessa irresponsabilidade legislativa. Obrigado. Muito bem. Eu passo a palavra agora para o nosso último debatedor, o representante de familiares de vítimas de violência da organização não governamental Convive, o senhor Francisco Regis Lopes. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder aqui colocar algumas experiências a partir de uma história que todo mundo está vivenciando, na verdade. E, bom, já foi colocado uma série de questões aqui por cada um da mesa. E eu acho, assim, tem muita coisa a ser falado a respeito dessa lei. Nós estamos aqui, queremos contribuir com esse debate. Às vezes, até quando as pessoas falam assim, o representante das vítimas, parece até que eu sou uma pessoa diferente, né, me senti meio isolado, assim, mas, na verdade, todos nós, de alguma maneira ou outra, estamos sendo hoje vítima da violência. À medida que você tem que botar uma tranca especial na sua casa, à medida que você deixa de ir num local público, em determinada hora da noite, ou determinado local em si, porque ali está correndo um certo risco, você está sendo vítima da violência. Então, tem pessoas que são assassinadas, que são estupradas, tem pessoas que são vítimas de assalto, e, de repente, a pessoa é até colocada como culpada. Por que você estava usando aquela saia? Por que você estava ali naquele local, aquela hora? Revitimizada. Por quê? Por que você não colocou uma tranca no seu carro? Você é o culpado da violência, não é a realidade, o sistema. Então, quer dizer, tem uma coisa errada nisso tudo, né? Então, assim, diante dessas situações todas, apesar de ter sido uma vítima assim, de uma maneira mais concreta, mais real, ter sentido mais na pele isso, eu já perdi uma coisa grave, perdi um familiar. E eu falei assim, pô, mas a pessoa foi até condenada, etc. Mas eu não consigo me convencer assim, dessa realidade. Eu falei assim, eu acho que eu posso, de alguma maneira, melhorar essa situação. Acho que meu testemunho é importante. No começo da história, assim, algumas pessoas, né, muito solidárias e tudo, e eu falava assim, meu irmão foi assassinado, me incomodava com aquilo, meu irmão faleceu, eu não sabia nem o que dizer, né, assim, poxa, o que aconteceu comigo realmente, né? O que aconteceu? E uma vez minha mãe falou assim, poxa, nosso filho foi abatido, meu filho foi abatido, ele não teve chance de defesa, e aquilo, eu falei, mãe, realmente, acho que a senhora falou a coisa mais precisa, meu irmão foi abatido. Quer dizer, era até diferente assim, do que eu estava pensando, né? Um ano antes dessa situação, eu havia perdido um pai com 60 e poucos anos, uma doença, uma coisa assim, que eu achava que aquela experiência tinha sido assim, eu entendo o que é a morte. Assim, puxa vida, a pessoa envelhece, adoece, não se cuida, não se prepara, não tem um plano de saúde, podia ser um pouco, viver mais, sei lá, né? E perdi um pai. Depois de um ano, acreditando que sabia um pouquinho que a vida era assim, assado, puxa vida, vem alguém, por conta de um objeto ridículo, quer assaltar e não dá chance a uma pessoa e mata essa pessoa. E, puxa vida, um guri de 18 anos foi assassinado e acabou, né? E agora? Tem a justiça, tem a criminalidade, tem o uso da arma, tem...
a lei, a pena, toda essa confusão que a gente está estudando, que a gente está agora debatendo, essa realidade que eu estou fazendo parte agora de um outro lado. Meu Deus, tem que entender tudo isso um pouco mais, né? Aí eu vejo algumas colocações assim a respeito da técnica, da ciência, do jurídico, do científico, de histórias de cada um. Falei, puxa, às vezes até a gente vai num filme, né, no cinema. Eu me lembro até que antes disso, vários anos antes, eu vi um filme do Tarantino, em que, numa cena de um táxi, o cara sobe um quebra-mola de mau jeito e o cara que tinha um outro como refém assassina, né? Pá, dá um tiro, explode o carro, uma coisa maluca, assim, sai sangue, e as pessoas riam daquilo. Eu falei, meu Deus, cara, você sai do cinema. Meu amigo havia indicado o filme, eu falei, bicho, não entendi aquele filme, por que as pessoas riem quando uma outra mata numa situação? E agora, os filmes recentes, a gente vai aquele Cidade de Deus, acontece várias cenas, as pessoas riem no cinema quando uma pessoa é vitimada, assim, cara, não consigo entender. Antes eu não entendia, agora muito menos, não consigo entender essa história de uma pessoa matar outra e a gente conseguir rir, não consigo, essa referência não bate. Eu falei assim, mas eu vou tentar entender melhor, estou querendo estudar, aprender, acho que estou aprendendo bastante aqui. E, bom, essa questão da lei do crimes hediondos, ela vem, assim, né, foi aprovada em 90, tem vários panoramas históricos que foram colocados, e, nesse aspecto, parece que a mídia foi até colocada de uma maneira, assim, meio como se fosse uma coisa prejudicial ao clamor popular, à mídia, sensacionalismo, mas, assim, a gente esquece que muitas conquistas que a gente teve foi a partir da mídia, com o apoio da mídia, e a sociedade junta conquistou. Essa lei, uma parte dessa lei, foi a primeira lei de iniciativa popular, a única lei, na verdade, de iniciativa popular que foi aprovada no nosso país, a partir dessa Constituição, do nosso ordenamento jurídico recente. Foi a única lei que as pessoas se organizaram e conseguiram mudar um caminho. Quer dizer, tem que ter acho que a gente tem que ter até um certo cuidado, acho que esse debate é super louvável e tudo, mas a gente tem que ponderar em torno disso. Imagina só, se não houvesse essa iniciativa toda, a gente não conseguiria eleições diretas, a gente não conseguiria botar um presidente corrupto para fora. Então, a iniciativa popular funcionou, ela funcionou também em situações, numa aprovação dessa lei. Entendeu? E foi, assim, acho que uma conquista importante. Recentemente, a gente conseguiu dar apoio a uma lei também importante, que foi da proibição do uso de armas. A gente conseguiu, levantar dados, informações, movimentar comunidades e instituições para que fosse colocada essa lei em pauta. Ela foi aprovada, nós vamos ter daqui a um ano um referendo popular, onde a gente vai poder dizer que tipo de país a gente quer realmente ter. Foi uma pergunta que foi até colocada várias vezes aqui. Que tipo de país a gente quer? Quando o doutor fala assim que a gente tem que avaliar, por exemplo, no caso da culpabilidade da pessoa, que o juiz poderia ter essa capacidade de avaliar, isso eu acho legal, muito bom. Agora, por exemplo, a gente tem casos de uma família que nos procurou, em que o filho foi assassinado a pauladas, e o juiz, já próximo de dar a sentença, foi um grupo de várias pessoas que o assassinaram a pauladas e pedradas, falou para a mãe o seguinte: olha, mais cedo ou mais tarde o seu filho ia morrer, porque ele é negro, porque ele era maior do que uma das vítimas, ele era grande e podia estar envolvido, porque na região onde ele mora, e colocou várias situações em que essa mãe ficou assim duplamente assassinada, uma por ter já perdido seu filho numa situação absurda, e a segunda por ter sido condenada uma segunda vez por um juiz que disse isso para ela. Ao mesmo tempo, no julgamento do índio Galdino, os assassinos eram chamados o tempo inteiro de meninos. Os meninos não sei o quê, Era o mesmo juiz que estava avaliando, era a justiça, que a justiça diz, né, o país determina, né, isso por distribuição, prevenção, aquela história toda, esse vai ser o juiz que vai julgar, a gente não pode recusar o juiz. É a lei, ele é a lei.
entendeu? Ele é a lei naquele momento. Então, o que acontece? Quando a gente faz nossas reuniões lá para ouvir as famílias, eles vão lá com o seu testemunho, a gente pretende dar um nosso pequeno apoio, né? A gente tem que ouvir, entender aquela história toda. As famílias chegam completamente destruídas. Alguns chegam assim, olha, eu queria ter a pena de morte, eu queria matar eu mesmo, o assassino do meu filho, minha mãe, sei lá. Devia ter pena de morte, assim. E a gente pede assim, olha, calma, a gente tem que confiar no país, a gente tem que confiar na lei, confiar na polícia, confiar que nosso país vai dar certo. Nós estamos juntos, nós vamos caminhar junto. Tem uma palavra que foi dita aqui, que eu acho super legal, assim, que a gente tem que ter esperança. Então, assim, poxa, eu vejo o familiar do preso que está ali lutando, né, pelo irmão e tal. Eu não posso fazer isso, cara. Eu não posso, mas se eu pudesse, eu faria. Eu tenho que ir lá visitar meu irmão no cemitério, bicho. Como é que eu faço nessa situação? Ele pode lutar pelo irmão dele. Eu faria o mesmo. Eu ia lá pedir escola, biblioteca, psicólogo, que ele namorasse, tudo que fosse possível, mas eu não posso. Olha, eu posso estar aqui, sim. Dizer para vocês que a gente tem que lutar por uma lei melhor, mais justa, que dê justiça para ele, que dê justiça para o caso do meu irmão, entendeu? Que dê justiça para você e para a sua escola, para a sua faculdade se formar, ter sonho, ter filhos. E amanhã seu filho poder chegar em casa, você poder beijar seu filho, poder amar seu filho, seu irmão, sua mãe, seu tio. Então, isso é difícil falar sobre essas coisas. Então, assim, uma vez eu vi um testemunho de um pai, na época do crime lá de Campinas, de um pai que morreu o prefeito Daniel, e por conta fizeram vários programas. Quando sempre acontece um caso desse, vem à tona e todo mundo realmente realimenta a história. Teve um pai que falou assim, vocês sabem o que é a violência, gente? Vocês sabem o que é violência? Olha, eu sei mais ou menos, olha só, você olha para o quarto do seu filho, vê ele ali dormindo, aí você vai lá e afaga o cabelo, senta ali do lado dele, você afaga o cabelo dele assim, passa a mão na cabeça dele, cuida dele ali com carinho. Aí depois você sai, aí olha para aquela cena ali e fala assim, eu nunca mais vou poder fazer isso. Isso é a violência. Eu nunca mais vou poder tocar na pessoa que eu amo. Isso é violência, gente. Isso é a violência. É o fim. É o fim. A violência é o fim. Ela acaba com tudo, inclusive com essa palavra chamada esperança. Então, lá no nosso grupo, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é a seguinte, a gente não quer que ninguém sofra a dor que nos levou a fazer essa campanha. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a lei não muda a realidade da violência, já foi dito aqui várias vezes, não precisa repetir. Mas a lei é um pequeno instrumento. Esse pequeno instrumento ele tem que fazer justiça diante de outras ações que a gente vai ter que tomar também, na área de educação, na área de trabalho, na área de saúde, enfim, tudo que for necessário para a gente ter um país digno, para a gente viver assim, com tranquilidade, entendeu? Então, se quando fala assim, poxa, o preso não tem condição de sair de trabalhar, poxa, mas olha, para a gente que tem curso superior, tem tudo, também está difícil para todo mundo. Então, a solução, gente, é a gente se unir. A gente está estudando aqui, está trabalhando, é se unir na nossa escola, é se unir no nosso trabalho, é se unir em todos os locais possíveis e pedir, trabalhar e lutar por um país melhor. Eu estou vindo aqui nessa esperança que meu testemunho pode ser útil, porque a violência, gente, ela é o fim. Ele é o fim. O preço, tudo bem, ele pode não ter esperança, uma vez que ele não vai ter lá a sua condição de ressuscitar. Mas a contrapartida, se ele souber que vai ser solto também, ele vai continuar, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu sei que vocês estão lidando diariamente, sabem que o cara é reincidente, porque daqui a 2 anos ele está solto. De alguma maneira, algum outro tipo de crime, ele vai fazer de novo. Entendeu? Então a gente tem que ponderar, sim. A individualização é super legal, tem que ser feito caso a caso, estudado, eu acho que tem que ser feito, porque não pode se comparar o A com o B em algum momento. Isso pode ser, né, a generalização é complicada, mas a lei, ela tem que ser para todos, né? Todos são iguais perante a lei, não é isso que diz a nossa Constituição? Então vamos fazer cumprir, entendeu? A lei não pode ser para um ou para outro, para os meninos ou para o pezão grande, entendeu? A lei tem que ser para todos.
seja homem, seja preto, branco, índio, sei lá, o que for. Somos todos brasileiros, na verdade? Então, é isso que a gente tem que procurar. Então, eu estou aqui tentando, né, nessa esperança de que a gente possa melhorar uma condição. Se tem uma vírgula que está errada, vamos lutar, sim. Eu acho que tem que se levantar mais dados, ser uma coisa mais concreta. Eu acho que o que cada um está colocando são experiências pessoais e tudo. Agora, que país a gente quer? Essa é a pergunta. A lei tem que ser para todos, tem que ser uma lei que realmente garanta a punibilidade. Ressocialização é uma palavra correta. Agora, ele está lá porque está sendo punido. Está cumprindo uma pena também. A gente tem que ter essas duas questões. E quanto à questão da lei e quanto ao sistema prisional, são debates separados. Eu acho que o sistema prisional, lógico que a lei, né, vai induzir o cara a estar naquela condição. Agora, aquela condição é um debate que seja todo um questionamento específico. Se eu estivesse na condição de familiar de preso, eu estaria lá lutando junto com ele, sim. E eu queria pedir para poder abraçar meu irmão na minha igreja, na minha casa, sim, tirá-lo de lá, tendo uma condição social melhor. E queria muito fazer isso, mas não posso. Infelizmente, não posso. Mas estou aqui nessa esperança que a gente junto, cada um de nós, estou vendo que a maioria acho que os cursos de direito, a maioria são mulheres, acho que as mulheres que realmente vão mudar, porque na condição de mãe, sabe o que significa gerar um filho, lutar por ele, ter acho que essa mudança vai passar por essa condição específica e vale a pena. Eu acho que eu estou aqui porque vale a pena, eu acredito, mesmo tendo uma condição que eu não posso mais mudar. Por aí. Obrigado, gente. Obrigado, Francisco Regis. Nós contamos com a presença aqui do deputado Chico Leite, que a gente vai abrir para que possa fazer uma breve saudação, para que nós possamos abrir o debate. A nossa previsão é que nós estamos encerrando essa atividade 12h30. Então, as pessoas que quiserem fazer perguntas por escrito, podem fazer com o doutor Ximenes, possam fazer, entregar para ele, e as pessoas que quiserem também fazer uso da palavra, podem fazer. Mas vamos primeiro escutar a saudação do deputado Chico Leite. Bom dia a todos. Eu, na pessoa da deputada Érica, e louvando a sua iniciativa de propor uma discussão desse nível de envergadura, não apenas jurídica, mas de política criminal, eu saúdo todos os componentes da mesa. Vejo aqui alguns colegas, alguns amigos de antiga data, de magistério, de Ministério Público, de Instituto de Políticas Públicas. E peço desculpa por não ter podido participar com mais afinco como gostaria, porque componho a Comissão de Constituição e Justiça. E na comissão, agora há pouco, debatimos uma série de temas muito importantes. Na realidade, todos sabem, eu estou apenas circunstancialmente deputado. Eu venho do Ministério Público, onde ingressei há 16 anos, e do Magistério Penal, de mais tempo ainda. E todas as vezes que vejo debater tema dessa natureza, vem à cabeça uma reflexão. A nossa história é medida fundamentalmente pelos movimentos infraestruturais que refletiram os movimentos pela defesa de direitos, que nós chamamos direitos humanos. A primeira grande revolução, nesse caminho, nesse passo, foi a burguesa, a da Revolução Francesa, que prestigiou os direitos individuais. A vida, a liberdade, a honra, especialmente o patrimônio. Inquestionavelmente,
de grande importância. Mas todo o nosso direito penal de lá para cá é fundamentado na defesa desses direitos. Basta dar uma olhada desde o Código de Feuerbach, da Baviera, de 1814, nas partes especiais dos códigos, naqueles que preveem os crimes, que estão sempre referentes a bens jurídicos protegidos, da pessoa, da administração pública, e sempre dando relevância ao bem jurídico individual. Certo. Pós-revolução industrial, nós temos aquilo que eu chamo de segunda revolução de direitos, a dos direitos coletivos sociais. Direito do trabalho, os direitos sociais, especialmente, digo, coletivos sociais, mas individualizáveis. Agora não era mais o direito do João, do Antônio, do Joaquim, mas o direito da categoria a que pertencia o João, o direito da classe a que pertencia o Joaquim. No século XX, nós temos a consagração, pouco surgido na minha avaliação, ainda com os holandeses, vem a colação os chamados direitos difusos ou transindividuais. Uma certa classe de direitos que não pertence a ninguém especialmente, mas a todos, indistintamente, como a educação, a saúde, o meio ambiente, as relações de consumo. Pois bem, por que falo dessa história de direitos? E vejo aqui aquela que, para nós todos, é uma grande madrinha nessa luta pelos direitos, que é a doutora Elida Balduino, que eu vejo na plateia. Por que eu estou falando? Que relação há entre lei de crimes hediondos ou revisão e essa história dos direitos, que eu acho que a gente tem que enfrentar com coragem? É que a prevalência entre nós é a do direito individual, aquele lá da Revolução Francesa. É por isso que, enquanto, vejam bem, o batedor de carteira, o latrocida, o que mata um para roubar, nós queremos para ele a pena de morte, para o ladrão do colarinho branco, nós às vezes o fazemos paraninfo de turmas de formatura, como se fossem exemplos. Isto porque o professor Klaus Tiedemann, presidente do maior Instituto de Direito Penal e Econômico do mundo, na Alemanha, diz que é porque, como nós estamos distante dessa terceira classe de direitos, a que mais fere profundamente o ser humano, porque fere gerações que ainda não vieram à colação, não nos sensibiliza de imediato, não bate no nosso bolso, no nosso coração, ou nos nossos sentimentos mais profundos, de imediato. É tanto que nós somos capazes, por exemplo, de querer a redução da maioridade penal e de eleger para um cargo eletivo um grileiro de terra. Porque nós imaginamos que o grileiro de terra nós imaginamos que aquele que dilapidou o patrimônio público do Distrito Federal e que trouxe a hantavirose, que é, hoje, a primeira resposta capital da natureza, nós precisamos ter consciência disso, não fez mal a ninguém, deu moradia, direito individual. Voltamos à Revolução Francesa. Tá? Então, deputada Érica, eu peço permissão para trabalhar com esse fundamento, porque me parece que, em direito, tudo é principiologia. Quando nós compreendermos que a grande punição é para aqueles que atingem milhões, porque desviando os recursos públicos, matam 45 crianças por dia do Nordeste antes de completar 1 ano de idade. Quando nós tivermos essa nítida compreensão, aí sim, nós vamos poder repensar o ordenamento jurídico e vamos poder, doutor Antônio Saxuber, vamos poder dizer algo verdadeiro para as pessoas, inclusive para as vítimas.
é que o direito penal não resolve nada. A lei não diminui em nada nem a violência, nem a criminalidade. Nós precisamos ter coragem de dizer isso. Eu sei que é moda ir à televisão e pregar a pena de morte, o recrudescimento das leis penais, né? Essa bobajada toda. E quem trabalha com isso sabe que Nova York, nos Estados Unidos, mesmo com a bobajada maior da tolerância zero, pior ainda, né? Que lamentavelmente o doutor Sexuber elevou a senador, quase eleva a senador um colega nosso, mas veja bem, Nova York é o estado no mundo inteiro que tem o maior número de crimes, inclusive contra o direito individual, e é o estado que tem as penas no mundo dos estados constitucionais democráticos de direito mais pesadas. Então, pena não resolve o problema de crime. O que resolve é se nós resolvemos tratar das raízes, senão nós vamos estar nos enganando as nossas consciências. Eu queria pedir desculpa pela demora, mas essa é a contribuição que trago. Muito obrigado. Obrigado, deputado Chico Leite. Nós recebemos várias perguntas aqui, nós vamos passar para as pessoas que estão à mesa para que possam se colocar, mas eu gostaria de que nós pudéssemos fazer algumas reflexões. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e presidi esta comissão no ano passado, durante todo o ano passado. E nós nos deparamos com um sentimento que nos leva, às vezes, à aporia, a falta de poros. Às vezes nós olhamos e achamos que tem poucas saídas, porque vivemos em uma sociedade que provoca muitas psicopatias, em uma sociedade que desenvolve um sentimento extremamente esquizofrenizante, uma sociedade que caracteriza-se por patologias diferentes, por exemplo, das patologias do século XVIII. No século XVIII, tínhamos como grandes patologias estudadas, psicopatologias estudadas inclusive por Freud, tínhamos as neuroses, as fobias, enfim, eram patologias do século XVIII que se denotavam uma repressão muito grande, uma repressão social às formas do ser se desenvolver. Hoje nós temos o que alguns chamam da ditadura do gozo, do sentimento imediato, de satisfação imediata e superficializada, que é embasado num consumismo absolutamente exacerbado. Então, nós temos a busca, o bicar o prazer, a busca superficializada e imediatista do gozo. Portanto, temos como grandes psicopatologias as dependências ou as situações especiais de uso de drogas. Nós temos como grandes patologias a síndrome do pânico e a depressão. São patologias deste século, desta etapa da humanidade, que são sintomas de uma doença que é social, inclusive, mas uma doença que vai se expressar no ser humano. E nós vivemos uma construção da subjetividade feita pela mão invisível do mercado, uma reificação, uma coisificação do ser humano e uma humanização da própria mercadoria, a sacralização da mercadoria. Então, é uma inversão de valores muito profundos que se dá por uma globalização desmedida, não a globalização dos sentimentos e dos grandes progressos da humanidade, mas a extensão de determinados conceitos dos países centrais para o conjunto dos países, e um processo de esquizofrenizante, porque a sociedade que diz consuma para ser alguém, ela manda outra mensagem antagônica: você não vai consumir. A maior parte dos crimes são crimes cometidos contra o patrimônio. E a pesquisa que nós temos, por exemplo, de adolescentes em conflito com a lei, indicam que se comete o crime contra o patrimônio para se conseguir drogas e para se conseguir objetos pessoais. O telefone, o celular, a calça, se a vida vale, se você vale pelo que você tem, então a vida passa a valer um casaco, ou um tênis, enfim, ou um celular. Então, essa é a sociedade que nós estamos em curso. Por isso, quando nós fazemos essa discussão, nós não temos poder de gestão sobre a lei dos crimes hediondos. Nós fazemos parte de uma Câmara Legislativa, mas nós temos sim poder de gestão sobre as soluções que a sociedade tem que se colocar para que nós não tenhamos a sociedade com tamanha violência, a espetacularização do crime e, ao mesmo tempo, a banalização da própria vida,
a vida transformada em mercado. E eu falo isso porque nós estamos em uma cidade, que é a capital da República, onde nós temos um crescimento da população carcerária, por exemplo, extremamente maior que a média nacional. É um fenômeno nacional, o crescimento da população carcerária, mas ele é mais aprofundado e recrudescido em Brasília. Nós temos um crescimento da média nacional de 7,82%, a média nacional de crescimento da população carcerária. Em Brasília nós temos 28,16%. É preciso refletir. O que está acontecendo com essa cidade? A ocupação desordenada, a falência das políticas públicas. Porque se as cadeias estão superlotadas, faliu muita coisa antes. Nós temos um excedente, que é a média nacional do excedente da população carcerária, de 34%. Em Brasília, é 69,95%. Tínhamos, há menos de 9 anos, menos de 2 mil, fechamos o ano com 6.200, já temos mais, com 7.200, já temos mais de 8 mil. E a expectativa do governo, encaminhado para esta casa no PPA, para ter orçamento para o sistema carcerário, é de que tenhamos, no começo de 2007, 15 mil presos. Agora temos 18 mil mandados por volta disso, mandados de prisão, que não podem se efetivar. E está se construindo uma nova cadeia aqui no Distrito Federal. E eu pergunto, essa cadeia, quando foi decidida a construção dela, era para eliminar a superpopulação. Ela não vai eliminar a superlotação, porque o sistema comporta 4.500. Está com 8 mil, ou por volta disso. E qual é o perfil da população? A população carcerária, ela é jovem. Isso o que mais me assusta é que é jovem. Ela é jovem, ela é masculina. Porque esse crescimento vertiginoso, ele não se deu com as mulheres. O crescimento da população carcerária feminina cresceu basicamente a mesma coisa. Praticamente não cresceu, continuou mais ou menos o mesmo número. Cresceu o sistema, a população masculina. Porque se são 8 mil, você não tem 300 mulheres. E há 9 anos atrás você tinha 200 e poucas mulheres, hoje você tem mais ou menos a mesma coisa. Então, é preciso fazer uma discussão global, porque, e aí eu creio que não é o direito penal ou as leis que vão resolver a escalada da violência. Mas ela tem uma função muito catártica, né? Muito catártica. Um sentimento de impotência, que é difícil a gente lidar com essa aporia, com esse sentimento de impotência individual, e você, então, transforma o sentimento de impotência em uma luta por uma lei, para que essa impotência se esvaia ou você não se depare com ela. Mas, muitas das vezes, é importante a gente reconhecer a nossa impotência individual e a necessidade de refortalecimento dos laços comunitários e sociais, o empoderamento da própria população, para que você possa superar a realidade que nós vivemos. Que essa é uma realidade, é um caldo de cultura que faz com que tenhamos ações absolutamente imediatas para que possamos vencer esse sentimento de impotência e possamos vencer um sentimento de conviver com medo. Porque estamos ficando, de certa forma, prisioneiros de nós mesmos. Então, eu queria dizer, para encerrar, que Brasília não só tem esses dados, como também está crescendo, na medida que cresce a violência, e a população carcerária, inclusive como consequência disso, a violência policial. Brasília tem se destacado por um nível de violência policial junto com o Espírito Santo, segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança. O que é isso? É a busca de respostas. A busca de não se deparar com os nossos limites por problemas que não são problemas de direito penal ou de leis, mas que são problemas sociais, nós temos que deparar com isso. Por isso nós estamos fazendo um levantamento todo imenso, começando pela violência contra a criança e contra o adolescente, porque aqui em Brasília temos o maior número de presidiários por habitantes, como também temos do Brasil, como também temos o maior número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas do país, proporcionalmente. Então, esta é a nossa cidade. E essa nossa cidade, nós temos que ter poder de gestão sobre ela e interferir em uma
discussão nacional. Esse é o objetivo desse seminário, dessa discussão e de tantas outras que nós queremos fazer. Há uma falência das políticas sociais básicas, não há política para a juventude, não há política de lazer, não há política de emprego, não há política de saúde, há uma falência das políticas sociais básicas, há uma falência das medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, e aí estou falando lá de longe, porque há 4 anos, 5 anos atrás, a maior faixa etária de ingresso no conflito com a lei era 17 anos, hoje está 15. Se fala em aumentar a maioridade penal, mas há 15 anos já está se concentrando na maior faixa, já está abaixo dos 16 que se propõe. Vai ser quanto? 12? 10? 9? Porque as medidas de proteção, quando os direitos são violados, também não existem. Nós temos um técnico cuidando de 1.000 crianças que deveriam estar em sistema de proteção. Então, você tem toda uma falência das políticas públicas e se busca não olhar essa falência e, ao mesmo tempo, buscar soluções que seriam soluções através da lei que não resolvem. Eu vou encerrar lendo aqui o que me passou o doutor Calmon, para que a gente possa refletir, que é a exposição de motivos do Código Criminal de Portugal de 1789, ano da Revolução Francesa, né? Ela já trazia aquela época: é justa a pena que impede criminosos de voltar a fazer o mal. É, pelo contrário, injusta a pena que for inútil e cruel. A atrocidade das penas gera impunidade e a indulgência do delito, que são as coisas mais funestas que há para a saúde pública. Vamos reconhecer os nossos limites, portanto, as nossas falências enquanto sociedade, enquanto Estado, e, a partir daí, poder superar os nossos próprios problemas e poder romper com esse quadro de violência. Nós não lidamos só com os amigos e os familiares dos presos, e a sua angústia e a sua dor. Nós lidamos com várias vítimas de violência que tiveram seus filhos mortos, seus companheiros mortos, e nós sabemos qual é essa dor. A dor é imensa, portanto, esse não é um processo de um contra o outro. Me parece que é um processo absolutamente dialético, como falava o doutor Calmon, de para cada tese uma antítese, uma síntese, transformar em uma nova tese, porque só assim que é possível fazer a humanidade avançar. Mas isso vamos abrir para o debate. Nós temos várias perguntas, vamos passar para os debatedores que posso colocar. Gostaria de saber se alguém quer fazer uso da palavra. Doutora Erilda, se mais alguém queria fazer uso da palavra. Okay, nós vamos abrir para que as pessoas possam falar e depois nós vamos passar para a mesa para que ela possa responder as perguntas que foram dirigidas. E dizer que nós vamos estar emitindo um certificado desta discussão, que não será a última, queremos nós. Doutora Erilda, é uma honra, um prazer tê-la aqui, um grande ícone dos direitos humanos e da luta das mulheres. Não, eu não mereço tantos ecônimos, mas eu atendi o seu chamado por uma razão muito simples. Quando eu vejo que essa Câmara Distrital está tomando rumos diferentes, está discutindo coisas importantes do Brasil e da nossa nacionalidade. Quando vocês colocam-se que, como isso não é de competência, que é direito da União, mas o direito da União é legislar. Levar aos parlamentares as preocupações e as nossas propostas através da Câmara Legislativa é uma posição que vai trazer muita força para que os deputados possam olhar o que vão fazer com mais um pouco de atenção. Olha, em Brasília a Câmara está no nosso pé, porque geralmente não existe isso. O debate sobre a revisão da lei dos crimes hediondos, avanço ou retrocesso? Todo debate que for bem entabulado, que tiver levantar propostas de legitimidade da sociedade, ele será um avanço. Ele só será um retrocesso se ele não souber medir a potencialidade da sociedade de dizer o que queremos e o que pode ser feito. Nesta matéria, ela é dificílima. Eu sou advogada criminal há muitos anos. Trabalhei intensamente no crime.
conheço profundamente duas coisas difíceis que nós vamos ter que enfrentar, a não ser que o ministro da Justiça queira fazer estatística também de reforma de lei, entendeu? Reformei a lei, mas que ele ouça as pessoas que realmente entendem. Eu espero que o Márcio ouça, porque ele é nosso amigo, nosso colega, irmãos, companheiros em muitas lutas, porque ele foi presidente da Ordem dos Advogados, quando eu era conselheira da Ordem dos Advogados aqui em Brasília. Então, agora, eu acho só, e já vou dizendo de início, que, como sempre, as coisas no Brasil têm muita boa vontade, mas parece que é um karma, sai errado. Né? A revisão da lei dos crimes hediondos não pode ser fundamentada em abrir vaga em presídio. Isso é a coisa, isso precisa de um curso de marketing lá no Ministério da Justiça, entendeu? O que aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto é para poder pegar pivete e botar no camburão. Não, o Estatuto não foi para isso. Então a lei ficou, todo mundo, de cabo a rabo, todo mundo fala mal do Estatuto sem ler o Estatuto. Todo mundo vai falar mal, porque não, para abrir vagas, não, o problema de vagas é um problema de política do governo. Eu só acho que não pode ter tanta gente e ir tanta gente para a cadeia. Muito simplesmente, a discussão muito bem aqui colocada, os pontos a gente só... Está mais do que provado que a prisão é uma pena que se exauriu no tempo. Ela não veio e não reformou, não melhorou, não socializou e reeducou ninguém. Então, o que a pena de prisão transformou-se? Numa vingança. A vingança que voltou lá para trás daquilo que o Chico Leite falou. O Estado pune, não por razões que todos nós, sentimentalmente, achamos que foi punido. Ele pune, porque direito é norma de conduta. As condutas que desviam da convivência, se conduta é para a convivência. As que desviam disso têm que serem apenadas, elas têm que ter uma resposta do Estado. Porque nós não vamos querer voltar a pena no tempo que era privado, matou meu irmão, vou lá e mato ele. Né? Ou então, faça uma composição. A pena hoje é uma resposta política pública da convivência da sociedade. E foi muito bem colocado aqui, os pontos são tantos que a gente tem que estar pensando. O maior número de crimes que nós temos no Código Penal é a questão dos crimes contra o patrimônio. Esses crimes contra o patrimônio vêm de uma sociedade absolutamente individualista e capitalista. Parece que aqui ninguém quis falar, nem o Chico, que eu esperava que ele dissesse. Nós temos uma justiça de classe. Então, o direito penal é a forma de apenar pobre, preto, prostituta e mais os PP que vierem por aí. Não é? Então, isso nós temos que aprender. Não há nada que a gente não possa refletir na cabeça da gente, para poder encontrar soluções. Nós temos que partir dessa discussão da revisão dos crimes hediondos. A principal coisa, aqui estão os promotores, os advogados, a professora, é que nessa reforma, nessa revisão, o que se tem que trabalhar muito é a execução penal. O direito penal é um artigo ou dois para acabar com esse negócio de crime hediondo, até, não sei se vai acabar, ou se não sei, mas é a questão do cumprimento da pena. Nós temos uma lei que foi bem feita, mas está superada no tempo. Por que superou no tempo? Porque quando ela foi promulgada, nós tínhamos um número X de presos. Hoje nós temos X, Y e mais até o A. Você pode ver lá no início do alfabeto. Por quê? Criou a sociedade, o número populacional aumentou. Nós hoje temos 181 milhões, está dando nos jornais aí. Né? As questões sociais todas levantadas, que são causas do crime, nem todas elas são causas do crime, mas são causas, muitas delas protagonistas do crime, é matéria a ser estudada em outra coisa, não na reforma.
que ela seja solidária. Segunda, que tenhamos na cabeça que a violência só gera violência, aí vai o recado para as polícias. Vamos democratizar essas polícias, botando na cadeia os policiais mais criminosos do que os que estão lá no regime de crime de ontem. Vamos trabalhar para que políticas públicas se transforme naquilo que ela é, transformadora da sociedade das pessoas. Esse é o nosso dever. E a nós, do mundo jurídico, vigiar, fiscalizar a revisão dessa lei, porque ela é importante para a sociedade. Porque é só assim, a gente fala todo dia aí, todo mundo vive falando muita coisa. Democracia, cidadania, oh, quanta ilusão! Democracia quando fica uma pessoa 2, 3, 4, 5, parece que tem 3 anos. E eu sou corajosa. Vou dizer do Fernandinho Beiramar, que foi aqui referido, sem contato com ninguém, sem falar com ninguém, não pode falar com seus advogados, ele deve estar falando com as paredes. E isso, se nós formos botar lá na psiquiatria, é louco, né? Transformar uma pessoa em louco. Agora, porque ele tem me desculpe a irreverência, mas até a gente tem que falar assim, só porque ele tem um mercado que rende muito em questão de dólares, de coisa com muita gente enrolado nele. Mas, em compensação, tem outros mercados de colarinho branco que rende a mesma coisa, que está debaixo do pano. Mas nós não podemos admitir que isso seja a norma, uma exceção pequena, nesse mundo tão grande de 181 milhões de brasileiros, com todas as classes, toda pessoa que determinada. Muito obrigada pela oportunidade. Valéria. Obrigado. Obrigado. Obrigada, doutora. Obrigada. Som. Bom, eu agradeço a participação da doutora Erilda e eu vou passar a palavra para o Francisco. Regis, porque ele vai se despedir. Tá, eu gostaria de agradecer aqui a turma toda. Acho que todo o pessoal da mesa. Eu gostaria de ficar um pouco mais para o debate, mas infelizmente tenho um compromisso e não vou poder ficar mais. A gente está o tempo inteiro tentando manter o nosso grupo. É um trabalho difícil, às vezes a gente não pode dar muita ajuda aos familiares que nos procuram. Recentemente a gente tem feito poucas reuniões, por exemplo, mas a gente tem lutado, porque o pouquinho, a solidão que dá numa questão da vítima da violência é muito grande, e o pouquinho que a gente pode conversar um com o outro, falar da experiência daquele familiar é super importante, a gente não sabe o tanto. E aí, enfim, a gente vai continuar a luta, e nós trabalhamos nessa aprovação da lei do Estatuto do Desarmamento, que vai ter o referendo ano que vem, a gente vai continuar lutando. E a gente achou por bem participar desse debate na questão do crime hediondos, porque, além de ter sido uma conquista importante, são pequenos instrumentos de luta que a gente vai levar adiante e continuar lutando. Agora, nesse instante, eu tenho que levar 3 crianças na escola e eu estou lutando por elas, por isso que eu tenho que... É por isso, é pelo futuro, gente, que a gente tem que lutar, é por isso que eu vou caminhar, tá bom? Obrigado. Agradecer ao Francisco Regis. Obrigado, Nós estamos na live. De coração, querido. Com Deus aí, gente. Nós vamos... Tem algumas perguntas que foram feitas. Antes eu vou passar a palavra para o Renato, que é do Sindicato dos Policiais Civis e também agente penitenciário. Está sem som. Vamos ter que dá para ouvir. Boa tarde a todos. Eu quero fazer aqui uma meia-culpa, citar o sistema penitenciário, mas não citar também os nossos problemas. Né? A Érica citou aí que nós temos 8 mil presos, em torno de 8 mil presos. E desde quando a Érica assumiu a Comissão de Direitos Humanos no ano passado, a gente tem um trabalho para e baixo com a Érica Fucai, buscando solução para o sistema penitenciário. Essa questão da visita realmente é grave. Ela se dá no dia de semana e 4 visitantes por preso, em função do nosso efetivo. Eu vou falar abertamente, não tem que esconder, porque isso é um documento público, está na imprensa já. Nós temos 8 mil presos e 655 agentes penitenciários. Como nós vamos trabalhar, como nós vamos operacionalizar a visita, tendo 655 agentes penitenciários
para vigiar, atender Em plantão, né? e fazer a vigilância, que é o plantão, atender o visitante e atender as necessidades do interno. Aí a falta de políticas públicas direcionadas para o sistema penal. E outra coisa também que eu gostaria de salientar, uma coisa colocada pelo promotor, a questão de inclusão social. A criminalidade está na falta de inclusão social. Ela não é um problema de justiça nem de polícia, é de inclusão social. Onde o Estado não aparece, aparece o criminoso. A senhora citou o Fernando de Beiramar, com todo respeito à sua experiência, mas Fernando de Beiramar é fruto da ausência do Estado. E os sindicatos policiais sempre defendeu a revisão da lei dos crimes hediondos. Por quê? Porque ela só inchou o sistema penal. Ela só inchou o sistema penal quando ela veda a progressão de regime. E eu gostaria também da resposta da professora Alessandra mais tarde. Muito obrigado. Passar para a professora Alessandra, para ela responder as perguntas que foram feitas a ela e já fazer as considerações finais. Sem som. Eu até fico meio confortável, porque em sala de aula eu tenho aquele timbre, né, inconfundível. Eu recebi duas perguntas, uma inclusive justamente relacionada a essa questão, do Renato Neves, do Sindicato dos Policiais. Professora Alessandra, tenho 22 anos de serviço na área de segurança pública, 12 na PM, 10 no sistema penal. A Lei 8.072 acarretou, na verdade, um inchaço da população carcerária. Em que aspecto a lei foi benéfica? O STF e o Judiciário, como um todo, não são omissos ao não se insurgirem a ela? Entendo eu que sim, a lei agrava aspectos. Bom, eu interpretei essa pergunta da seguinte consideração. Ela contém uma pergunta e um juízo de valor em relação à forma como ela foi formulada. E eu fiquei refletindo muito, desde a hora em que eu peguei essa lei, sobre o que vem a ser uma tentativa de se encarar um benefício da 8.072, onde eu talvez, assim, na minha pouca experiência ainda não consigo encontrar algum benefício na 8.072. Talvez seja porque eu tenha que estudar ainda muito, talvez seja porque ela seja uma utopia nos seus propósitos. Utopia em que sentido? Bom, primeiro no sentido de se definir o que é um benefício, né? E eu entendo o benefício como uma satisfação de algum interesse. E dentro do contexto da 8.072, interesse em relação aos que estão envolvidos no cenário e no fenômeno do crime. Envolvidos estes que são, basicamente, vítima, família de vítima, acusado, sentenciado, família de sentenciado, sociedade civil organizada e sistema penal como um todo. E aí onde a questão fica mais complexa. Por quê? Porque em nenhum aspecto dentro desse catálogo todo de interesses eu consigo enxergar benefício na 8.072. Primeiro, porque ela, sob o ponto de vista de extirpação social, a família do preso já sofre por tabela esses efeitos. Segundo, para o próprio preso, inexiste essa potencialidade de expectativa ao sair da prisão, né? Contrariando, inclusive, a uma afirmação que foi lançada de que todo o preso, ante a possibilidade de impunidade, vai cometer crime. Isso é uma impropriedade, isso é um determinismo completamente tolhedor da liberdade humana. A pessoa não vai sair da prisão e não vai cometer crimes. Ela pode ou não sair.
né? Para a vítima, partindo do princípio que exista multiplicidade de vítimas, né? Dentro da estrutura carcerária, dentro do sistema penal, o benefício em termos de encarceramento, aí fazendo uma análise sistêmica, também inexiste, por conta justamente das contingências com que o sistema penitenciário trabalha. Então, observando todas essas deflagrações, não consigo sinceramente visualizar benefício numa lei que apenas cataloga crimes, conforme eu já havia comentado, sem critério algum, porque se formos visualizar uma violência estrutural indireta, um crime de desvio de verba, potencialmente, para mim, aí é uma postura pessoal, não tanto acadêmica, mas baseada em tudo aquilo que a gente conversou aqui. Ele potencialmente desperta um desfacelamento de um Estado na medida em que verbas públicas estejam direcionadas para outros fins que não a retroalimentação do Estado e da própria sociedade. Então, nesse aspecto, também benefício algum. Quanto à questão relacionada à omissão do Supremo e do Judiciário, ela é também uma questão muito complexa, e como a professora Hilda o Judiciário como um todo passa a partir do momento que a gente coloca o próprio Judiciário dentro da estrutura do sistema penal, porque é óbvio que na confiança da longa ao sair do sistema. Então, a omissão, no caso considerada ou considerável, deve realmente ficar. Respeito